Fiquem agora com um resumo do próximo capítulo da novela turca Mãe. Mas antes, deixem seu like e se inscreva-se no canal. Novela Mãe, capítulo 12. Turna diz alô. Sully fica surpresa e diz o nome da filha. Turna começa a chorar, mas antes diz mãe. Kahide aparece e estranha. Ela pergunta quem Turna chamou de mamãe. Turna chora. Zeynep retorna e percebe a menina chorando. Kahide pergunta a Turna quem ela chamou de mãe no telefone. Turna chora muito. Kahide insiste, perguntando com quem ela estava falando. Zeynep abraça Turna. Sully chora, achando que falou com Melek. Sully se lembra de quando Sezgin e Zeynep tinham ido até sua casa atrás de Melek. Sully também se lembra da conversa que teve com Zeynep no restaurante, onde perguntou para ela o motivo de Melek amá-la tanto. Sully faz a ligação novamente. Cengiz aparece e pergunta onde ela estava. Ele, como sempre, segue reclamando da vida e a avisa que teve que pagar caro no estacionamento devido ao sumiço dela. Sully segue anestesiada. Ele pergunta o que há com ela. Sully o chama para ir embora. Cengiz pensa que Sully está enlouquecendo. Zeynep fala com Turna. Ela diz que antes precisa fazer a lição. Duru aparece e pergunta o que aconteceu. Zeynep diz que não foi nada demais. Zeynep pede que Duru fique com a Turna e a ajude no dever de casa. Zeynep diz a Turna que vai lá embaixo falar com sua mãe e já volta. Duru percebe que Turna aprendeu a fazer conta de divisão, mesmo com a idade que tem. Duru se lembra de quando o jornalista Ali a procurou, dizendo que precisava falar com Zeynep, pois uma das alunas da escola tinha desaparecido e a menina se chamava Melek Akidjai. Ela também se lembra de quando foi na escola, à procura de Zeynep, e o jornalista Ali disse que tinha visto Zeynep indo viajar para Istambul. Duru começa a ligar os pontos. Gansé e Kahide pedem uma explicação de Zeynep. Kahide pergunta quem ligou para Turna no celular dela. Gansé pergunta de Turna. Gansé pergunta se Turna não é filha de Zeynep. Zeynep segue aflita. Kahide a pressiona. Zeynep relata que Turna é sua filha sim. Kahide pede que ela diga olhando nos seus olhos. Duru aparece e comenta com a irmã que a menina que se perdeu em Bandirma também tinha 7 anos, a Melek. Duru diz a Kahide que quando foi com Sarp em Bandirma ver sua irmã, soube do desaparecimento de uma menina que era uma das alunas de Zeynep, Melek. Duru diz que sua irmã veio para Istambul no mesmo dia que a menina sumiu. Zeynep fica encurralada. Diante de tanta pressão, Zeynep avisa que irá embora com a Turna e pede que elas se esqueçam de tudo. Quando está saindo, Kahide rasga o desenho que Turna fez para Zeynep. Ao mesmo tempo, Turna quebra a ponta do lápis ao escutar a discussão. Kahide pergunta o que Zeynep fez para fugir e por que fez tudo isso. Kahide pergunta se ela sequestrou a Turna. Zeynep diz que irá embora com a Turna. Gansé debocha e diz que a irmã sempre quer fugir quando se mete em graves problemas. Gansé diz que nada melhorará se ela for embora agora. Gansé comenta que Zeynep cometeu um crime muito grave. Kahide pergunta a Zeynep. Gansé teme pela carreira da mãe, de Duru, e a sua. Zeynep, por fim, confessa para a mãe que a Turna não é sua filha. Turna fecha os olhos enquanto está em seu quarto. Ela decide escrever uma carta para a mãe. Kahide, Gansé e Duru ficam surpresas. Zeynep diz que Turna era sua aluna e a sequestrou. Turna segue escrevendo uma carta para Zeynep. Kahide pergunta como Zeynep fez isso e avisa que isso é um crime grave, que ela pode até parar na cadeia. Zeynep diz que vai ver como a Turna está. Cengiz dirige e para em um local. Ele recebe uma ligação de Kelmi. Kelmi pede que Cengiz avise Sully que ela precisa chegar cedo na boate, pois um cara está interessado na moça e ela poderá entretê-lo. Cengiz diz a Sully que encontrou um cliente especial para o primeiro dia de trabalho dela. Sully diz que não vai trabalhar hoje à noite, pois está ocupada. Cengiz pergunta em que ela está ocupada e se está ficando com outro homem. Sully diz que não é nada disso. Ele a chama de vagabunda
e a ofende. Ela o chama de louco e diz que ele sempre age assim. Senjis a pega pelo braço e diz que ela fazendo o que fizer terá que ser com ele. Senjis pergunta para onde ela quer ir. Sully diz que para a boate. Sully fala que queria fazer compras sozinha e ter um momento sozinha, longe, mas ele não deixa. Sully decide ir para a boate. Ele diz que não vai mais tolerar as atitudes dela e uma hora acabará perdendo a paciência se ela seguir assim. Zeynep e Turna estão bem tristes, pouco se falando. Duru conta para Gansé e Kahid que o nome verdadeiro da Turna é Melek Akidjai e a outra professora lá contou quando estavam em Bandirma. Duru explica que a professora Sezgin contou para ele e pro Sarp que Melek passava por maus tratos nas mãos da mãe e do padrasto e a menina sofria muito e por isso Zeynep não a deixou nessa situação. Zeynep e Turna retornam à casa. Zeynep pede que Turna vá até a avó e que diga que chegou. Turna chega feliz e percebe o clima estranho. Kahid deseja boas-vindas a ela. Anoitece. Sully vai trabalhar na boate, com seu vestido provocante e sua maquiagem. Senjis, folgado como sempre, fica só observando a esposa acompanhando o velho. O velho oferece algo de comer para Sully. Ela não aceita. O asqueroso dá muito dinheiro a ela e pede que ela sorria. Sully bebe e tenta trabalhar. Ele diz que ela está com um cara de bosta. Sully sai por um tempo. Senjis vai atrás da mulher. Sully tenta telefonar para Zeynep, mas Senjis aparece e ela não faz a ligação. Senjis reclama por ela ter deixado a mesa. O aproveitador exige que voltem imediatamente. Turna segue escrevendo e Zeynep cola o desenho que ela fez para ela com a fita. Zeynep pergunta se ela tem muita lição. Turna diz que sim e avisa que a professora vai revisar tudo amanhã. Zeynep diz à filha que sabe que ela se esforçou muito para fazer aquele desenho e por isso o colou com fita. Turna diz que fará outro desenho para ela. Zeynep pede que ela não fique triste e avisa que a avó e as tias dela a amam muito. Zeynep dá carinho para a menina e diz o quanto a ama. Zeynep se retira e Turna segue escrevendo a carta que deixará para a mãe no momento ideal. Kahid olha pela janela. Zeynep vai até a mãe. Kahid sofre e pergunta como ela pôde fazer isso, algo assim. Zeynep diz que quando a encontrou, ela estava quase morta e não conseguiu deixá-la naquele estado. Kahid diz que entende que ela queria ajudar e proteger a menina das crueldades da mãe, mas poderia ter ido à polícia ou ao conselho tutelar. Zeynep afirma que tentou fazer isso com a sua colega Sezgin, mas não adiantou de nada. Kahid a recrimina por ter sequestrado a menina. Turna segue escrevendo sua carta. Kahid diz a Zeynep que amanhã de manhã devem levar a Turna de volta para a mãe biológica. Zeynep diz que não fará isso. Kahid diz que ela conseguirá e quando pensar com a razão em vez do coração, perceberá que o que fez foi muito errado. Kahid compreende que ela quer proteger a menina, mas diz que o mundo está cheio de crianças desafortunadas como a Turna, mas ela não pode cuidar de todas, mesmo que queira, e ela não pode fazer justiça com as próprias mãos. Kahid diz que talvez Zeynep viu algo de infância em Turna e tenha se sentido próxima, mas ela não pode fazer isso. Zeynep pede desculpas, admite que cometeu um crime e que talvez ela pense que ela foi boba, mas não fez isso para impedir a justiça ou por se identificar com a menina, mas fez isso porque decidiu ser uma mãe para essa menina. Kahid diz que o que ela fez foi roubo de crianças e há consequências por tudo que ela fez. Zeynep diz que sabe, mas enfrentou todas as consequências e garante que Turna é sua filha e que é mãe dela. Kahid diz que é mãe de Zeynep e deve pensar nela e nas outras filhas. Zeynep diz que não devia ter vindo. Zeynep pede que a mãe a deserte e a avisa que renuncia à herança dela. E talvez, caso as coisas piorem, nada acontecerá com ela, pois não serão família, já que ela teria lhe tirado da herança, lhe deserdado, tirado seu nome. Kahid pergunta se ela acha que tudo ficará bem se apagá-la de seus registros.
Carride relata que a família delas irá desmoronar e afirma que Duru a ama e sempre a protege. Duru chora, enquanto Turna está escrevendo. Gansé também se sente aflita em seu quarto. Carride diz a Zeynep que Gansé também a ama, apesar de todas as coisas, de todos os sentimentos, e de esconder os próprios sentimentos. Carride pede que Zeynep não as abandone. Relata que ela sempre teve o apoio delas, mas isso é demais. Carride pede que ela leve a Turna amanhã para a mãe biológica. Zeynep chora e sofre. Turna se emociona enquanto escreve sua carta para sua mãe Zeynep. Sully segue trabalhando na boate. O velho tenta passar do ponto com a ordinária, mas ela não aceita ficar com ele no quarto e se defende, quebrando um vidro na cabeça do velho. Sully se nega a ir para tal lugar com o asqueroso. Turna termina de escrever a carta para a mãe e limpa suas lágrimas. Turna separa as folhas para a mãe ver amanhã. Em seguida, ela se deita na cama e finge que está dormindo. Zeynep chega ao quarto e observa a menina. Em seguida, Zeynep abraça Turna e dorme ao lado da amada. Sully e Stengiz vão parar na cadeia depois do ocorrido na boate. Eles assinam a declaração e descobrem que ficarão na cela por uma noite. No dia seguinte, Zeynep leva Turna para a escola. Ela percebe o comportamento estranho da menina. Zeynep diz que o almoço dela está na mochila e dá para ela um dinheiro, caso ela queira comer outra coisa. Turna agradece. Ela observa as crianças brincando e decide ir. Turna sorri para Zeynep, mas Zeynep não imagina que esse é, na teoria, o último momento de ambas. Turna caminha triste, já que sairá da vida da mulher que tanto lhe acolheu e lhe protegeu e lhe amou, lhe deu um verdadeiro amor de mãe. Turna se vira dizendo que a ama muito e a abraça com grande carinho. Zeynep dá tchau e se retira. Turna chora muito e a observa ir embora. Enquanto isso, Duru sai. Carride pede que Acier traga sua carteira. Carride descobre que Zeynep e Turna já foram. Mert chega e avisa que veio tomar café da manhã com elas. Mert diz a Gansé que está curioso para saber como anda a saúde dela e do bebê e pergunta se ela foi ao ginecologista ontem. A moça diz que está bem. Ela sai. Carride chama Mert para conversarem sobre a gravidez de Gansé. Na cadeia, Sully se atormenta e segue pensando no momento que teve uma conversa com Zeynep, na qual perguntou sobre sua filha. Sully diz que mostrará para Zeynep quem é tonta realmente. O policial deixa uma rosquinha e uma bebida para ela comer. Sully pede para fazer uma ligação. O policial diz que as coisas não funcionam assim e que ela terá que esperar. Sully surta por não ter o direito de fazer uma ligação. Gansé leva um café para Mert. Mert diz que já soube que o bebê deles tem um problema e a mãe dela contou. Gansé diz que descobriu isso ontem, mas ressalta que iria contar tudo para ele. Mert diz que esse problema é deles e que o bebê é de ambos e devem lidar com isso juntos. Ele avisa que ela não está sozinha nisso, mas ela tem razão no que fará. Ele diz que essa doença será um peso e não podem permitir que o bebê nasça com isso. Gansé fica surpresa com o que o futuro esposo diz. Zeynep folheia as páginas de uns cadernos de Turna. Ela acaba encontrando a carta que a filha lhe deixou. Na carta, Turna fala que a ama muito e diz que escreveu essa carta para ela por esse motivo. Na carta, Turna diz que escreveu com seu coração para a melhor mãe do mundo. Enquanto ouvimos as palavras da carta, as palavras de Turna, Turna anda pelas ruas, indo embora. Turna fez um marcador de página para a mãe. Zeynep vai folheando cada página e acaba percebendo que aquilo é uma carta de despedida. Turna fala que se divertiu muito com ela e foi feliz em todos os momentos que viveu ao lado dela e aprendeu muitas coisas com ela. Turna disse que agora poderia fazer suas coisas sozinha, já que aprendeu muitas coisas com Zeynep. Turna anda pelas ruas e está quase indo embora para Bandirma. Ela pretende comprar uma passagem para viajar. Zeynep chora ao chegar no final da carta. As palavras finais da carta são: agradecimento de Turna. Eu agradeço por você ser minha mãe. Eu te amo muito e eu te amarei para sempre, porque você é minha alma. Zeynep fica destruída ao terminar de ler essa carta e sai correndo.